Olá, meus queridos, tudo bem, meus queridos vestibulandos? Sou o professor Zenildo, professor do Centro de Estudo, do curso Evolução, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas análises dos assuntos mais cobrados em vestibulares, dando destaque, claro, para a UEA. Então, no que diz respeito à UEA, nós vamos trabalhar a Amazônia, lembrando que nós já temos aulas gravadas sobre a Amazônia, pré-história, colonização da Amazônia, período pombalino, economia da borracha, a Era Vargas na Amazônia, e são assuntos que caem constantemente. Não esqueçam que são 5 questões de história do Amazonas na UEA. Mas antes de nós iniciarmos essa breve aula, esse direcionamento, eu vou pedir encarecidamente, se inscreva no canal do curso, curta nossos vídeos, compartilhe, ative as notificações, passe para os colegas, E, claro, sigam os professores do curso Evolução. E, no meu caso, a minha página no Instagram é Recanto da História, tudo bem? Então, vamos lá, A última aula que nós tivemos foi sobre a Era Vargas na Amazônia. E por que é bom a gente recapitular um pouquinho a Era Vargas? Porque foi Vargas que, a partir de 1930, ele olha para a Amazônia e ele passa a desenvolver projetos com o objetivo de integrar a Amazônia. Não só a Amazônia, na verdade, foram projetos direcionados para várias regiões do Brasil. Isso que fique bem claro, como o Centro-Oeste, por exemplo. Mas nós estamos falando da Amazônia, então vamos dizer sobre a Amazônia. O Vargas fica 15 anos no poder, como vocês sabem muito bem. Nós tivemos a famosa Batalha da Borracha, como nós vimos na última aula, só que o Vargas ele é deposto. Em 1945, no dia 29 de outubro, nós temos um golpe, o Vargas sai do poder, e quando ele sai do poder, inicia uma nova fase da história da República Brasileira, que é a República Populista. E, professor, como é que foi? O governo brasileiro, o Estado brasileiro, virou as costas para a Amazônia? Não. Na verdade, tanto na República Populista, como principalmente no governo dos militares, na ditadura civil-militar, nós vamos ver o continuismo desses grandes projetos para integrar a Amazônia. Então, Vargas começa a partir de 30, principalmente a partir de 1937, com o Estado Novo, e após a queda do Vargas, alguns presidentes da República Populista, inclusive o Vargas, porque ele volta na década de 50 para ser presidente, volta de forma democrática, e depois da República Populista nós vamos ver os militares, que vão direcionar ainda mais projetos para a região. Então, o tema da nossa aula de hoje são o quê? São os grandes projetos para a Amazônia, que vão vislumbrar, vão visualizar, tentar integrar a Amazônia na economia e na política nacional, beleza? E uma coisa interessante, que no contexto da República Populista, apesar de nós termos vários presidentes, vamos ter o Dutra, que vai governar o Brasil de 46 a 51, temos o Vargas, que vai governar o Brasil de 51 a 54, quando ele comete suicídio, temos o breve governo do Café Filho, que é o vice do Vargas, de 56 a 61 temos o JK, temos o breve governo do Jânio Quadros, de 61, e de 61 a 64 temos o governo do presidente João Goulart, o Jango, que sofreu o golpe de 64. Então, assim, desses vários presidentes da República Populista, a gente acaba falando só de 2, porque foram esses 2 presidentes que vão tentar desenvolver e implementar projetos para a região. Quem são eles? Novamente o Vargas. O Vargas ele volta ao governo em 1951. Em 1950, ele participou de uma eleição onde ele ganhou o candidato Eduardo Gomes, brigadeiro Eduardo Gomes. Vargas teve mais de 48% dos votos, válido, na época não tinha segundo turno. Ele é eleito presidente do Brasil e ele volta com pauta direcionada para a Amazônia. E nesse segundo governo Vargas, que foi conturbado,
né, ameaça de golpe de Estado, teve o assassinato do jornalista Carlos Lacerda. Então, assim, o Vargas chegou a cometer suicídio, como você sabe muito bem. Então, apesar da instabilidade, né, desse período de 3 anos, basicamente, que o Vargas fica no poder, ele minimamente pensou para a Amazônia, pensou na Amazônia, direcionou projetos para a Amazônia. Então, no governo Vargas, né, no segundo governo Vargas, né, populista, a gente vai ver a criação do Porto Franco de Manaus, em 1951. Professor, Porto Franco, o que seria isso? Seria exatamente isso. O Porto Franco, que é o embrião da Zona Franca. Como é que funcionava? Né? Navios descarregavam produtos aqui no Porto de Manaus e depois carregavam em outros navios para ser distribuído para o Brasil. E, basicamente, né, o Porto Franco era uma região de isenções fiscais, né? Então, era interessante para países que comercializavam com o Brasil trazer produtos para a região, porque não tem isenções, né? E o produto entrava no território nacional com uma taxação mais baixa, né? E é interessante que o Porto Franco é ele que é o embrião, né? Ele que é o pontapé inicial desse grande projeto que marca, né, Manaus, que marca a Amazônia até hoje, que é a Zona Franca. Então, nós podemos falar de forma categórica. O Porto Franco de Manaus, né, criado no início do governo Vargas, do segundo governo Vargas, é o embrião, é a mola propulsora que vai dar origem à grande Zona Franca de Manaus. Né? Além do Porto Franco, outra coisa que se destaca no governo Vargas vai ser a criação da SPEVIA, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica, né, para o da Amazônia. O que era a SPEVIA? A SPEVIA ela era uma autarquia, era uma agência criada pelo governo para desenvolver projetos econômicos na região, portos, rodovias, aeroportos, né? Esses projetos seriam desenvolvidos com o governo do Amazonas, o governo do Pará, né? Esses projetos eles também teriam uma parceria privada, o capital privado poderia auxiliar, e uma das grandes obras desse projeto, né, dessa autarquia, que vai ser a SPEVIA, vai ser a BR Belém-Brasília. E a BR Belém-Brasília ela vai ser criada no governo Juscelino Kubitschek, né, que, óbvio, o JK tem muito do Vargas, né? E durante o governo JK, de 56 a 1961, né, quando ele desenvolve os famosos planos de meta para industrializar o Brasil, ele vai ter um lema, que é criar estradas. O lema não era dele, né? O lema, né, era um lema da década de 20 do presidente Washington Luiz, que governar é criar, é abrir estradas. E o JK ele vai fazer isso. Ele vai criar BRs que vão integrar a Amazônia ao restante do Brasil. E uma grande BR criada vai ser a BR Belém-Brasília, né, que vai ser criada justamente em parceria com a SPEVIA. Né? E uma coisa interessante é que o JK, em 1957, ele planejou, né, a partir do Porto Franco, ele planejou a Zona Franca de Manaus. Ele idealizou a Zona Franca de Manaus. Né? Só que, basicamente, ele não colocou em prática. Né? Porque quem vai colocar em prática, de fato, serão os militares. Né? E a Zona Franca de Manaus vai, de fato, funcionar a partir de 1967. Né? Aí sai o JK, né? Vem o Jânio Quadros, fica lá os 7 meses no governo, vê o João Goulart, governo conturbado, e em abril de 1964, os militares deram um golpe de Estado e assumiram o poder. E os militares, eles tinham uma neura. Eles acreditavam de forma categórica que a Amazônia era cobiçada internacionalmente. Né? E era cobiçada pelos aliados que os militares tinham, Estados Unidos, Inglaterra, nesse contexto da Guerra Fria. Né? Mas os militares eram nacionalistas, de fato, esses eram. Né? E não confiavam muito nos Estados Unidos. E havia um medo também dos militares, né, é que estavam surgindo guerrilhas armadas na Amazônia,
tanto na Amazônia brasileira como na Amazônia dos países de fronteiras. Então, assim, havia uma preocupação desse interesse internacional direcionado para a Amazônia e havia também o medo, né, de surgirem movimentos de focos comunistas no interior da Amazônia, como nós vamos ter a guerrilha do Araguaia, que vai ser uma guerrilha rural. Então, os militares, eles têm esse objetivo, né, possibilitar a soberania nacional na região, né, afastando esses interesses, né, estrangeiros e desenvolver a região. Mas, assim, quando a gente fala em desenvolver a região, nós temos que estar ciente em uma característica do governo dos militares. Os militares, ao desenvolver esses projetos, né, eles não deram importância para a questão ambiental e para a questão social no que diz respeito às populações tradicionais. Então, isso sempre cai em vestibular, né? Esses projetos eles não levaram em conta as particularidades locais. Eles foram criados para integrar a região, para desenvolver a região, mas em detrimento das particularidades, sejam particularidades ambientais, sejam particularidades sociais dos povos tradicionais. Então, a gente vai dizer que os projetos não levaram em consideração o meio ambiente e nem os povos tradicionais, né? E qual era o lema dos militares? Os militares tinham dois lemas. Um que não é tão falado, que é, né, Amazônia, terra sem homens para homens sem terras. Aí eles vão organizar um processo de imigração, mas o lema mais marcante que cai em vestibular sobre os militares, né, na Amazônia é: Amazônia, precisamos integrar para não entregar. Ou seja, precisamos inserir, né, a Amazônia na economia nacional, na política nacional, senão nós corremos o risco de perder. Então, há uma verdadeira operação de guerra direcionada para a Amazônia. E a gente vai ver uma enxurrada de quê? Uma enxurrada de projetos, né? Dos grandes projetos desenvolvimentistas para a Amazônia. A gente cita logo de cara quais projetos? Primeiramente, rodovias, né? Os militares vão criar rodovias, né, como a BR, né, 174, né, que vai ligar Manaus, né, a Boa Vista, a Roraima, e depois de Roraima, né, a gente pode ter acesso até os Estados Unidos. Nós teremos a BR-319, que até hoje tem essa luta no que diz respeito ao asfaltamento, né, da BR, e nós temos a Transamazônica, que objetivou ligar o Brasil ao Pacífico, nunca foi concluída, né? Ela é utilizada principalmente do Nordeste, né, até Belém, mas a gente vai ver que em outras áreas, né, não é asfaltada. E sem contar que essas rodovias elas vão ter impacto muito grande ambiental e no que diz respeito à matança, né? Nós vamos ver que vários povos indígenas serão atingidos pela construção dessas rodovias. No caso da BR-174, nós temos, né, os povos que são os Waimirim Atuari. O que a gente fala em relação aos Waimirim Atuari? Os Waimirim Atuari eles foram atingidos pesadamente pela construção da BR e há quem diga que pelo menos, né, 12 mil Waimirim Atuari teriam morrido nesse processo, né? Porque além do impacto da BR, eles foram atingidos pelo impacto da construção da mineração de Pitinga, né? E também pela construção da hidrelétrica de Balbina. Outros projetos que nós vamos destacar, já que eu falei de Balbina, nós vamos falar das hidrelétricas, né? Os militares também vão tentar desenvolver forma de energia para a região e hidrelétricas serão mais viáveis. Aí a gente vai ver que eles vão construir Tucuruí no Pará. O objetivo dos militares era criar um linhão de Tucuruí para abastecer o Amazonas, porém, na década de 80, houve uma campanha xenofóbica, né?
onde os amazonenses falavam que não queriam energia para esse, que queriam a sua própria, né, hidrelétrica. E, em decorrência disso, vai ser construído Balbina para abastecer o distrito, para abastecer, né, Manaus, e a gente sabe que Balbina ela vai fracassar. Né? Além das hidrelétricas, nós vamos destacar a Sudam, a Superintendente de Desenvolvimento da Amazônia, que vai ser criada em 66. Eu vou colocar entre aspas, criada entre aspas, porque, na verdade, a Sudam ela vai substituir a Espévia. Eu posso falar, e nós podemos falar sem medo de errar. Né? Houve apenas uma mudança no nome, porque, basicamente, os prédios, né, as estruturas ficaram sendo as mesmas. Os funcionários, basicamente, os mesmos. Muda o nome. Né? A Espévia, de 53, vai dar origem, em 66, a Sudam. Importante, para você não confundir Sudam com a Zona Franca. A Sudam ela é uma autarquia que ela tem como objetivo aprovar projetos para desenvolver, para fomentar a economia da região. Né? Portos, estradas, né? Aeroportos, investimento na indústria, parceria com capital privado, etc. Só que a Sudam ela age em toda a Amazônia. Toda a Amazônia. Né? Tocantins, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, né, Acre, falei no Amazonas e no Amazonas. Né? Então, em toda a Amazônia. Então, a Sudam ela é de 66, ela vem substituir a Espévia. E nós temos a Zona Franca de Manaus, que não saiu do nada. Né? A Zona Franca de Manaus era um projeto que começa com Vargas, com Porto Franco. O Porto Franco é reelaborado pelo JK em 57, e em 67 os militares eles vão, né, de fato, implementar um projeto industrializante. No seu início, a Zona Franca ela tinha 3 polos, né? Um polo de comércio, né, um polo industrial, que basicamente se centralizou aqui em Manaus, e um polo de comércio. Né? E o que acabou dando resultados positivos foi o polo de comércio, e principalmente o industrial. Né? O que nós podemos falar da Zona Franca? O que seria a Zona Franca? Em tese, né, uma área franca seria uma área de livre comércio, onde os impostos, né, são reduzidos, nós temos grandes isenções, né, e nós temos incentivos fiscais. É por isso que empresas como a Motor Honda se instalaram aqui em Manaus. Não porque elas gostam daqui, porque é terrível uma empresa ficar aqui, né? Em decorrência da acessibilidade dos produtos em outras regiões. É difícil levar esses produtos para outras regiões, né? Mas elas estão aqui porque elas têm incentivos em decorrência da Zona Franca. Né? A Zona Franca ela foi criada para atender a Amazônia Ocidental. Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Né? E a partir de 1992, ela começa a atingir a cidade de Santana, lá no Amapá. Mas ela era para atingir, e como basicamente até hoje, só a Amazônia Ocidental. Então, essa é uma grande diferença entre a Zona Franca e a Sudam. Sudam em toda a Amazônia, né? E a Zona Franca é a Amazônia Ocidental. Né? De fato, a Zona Franca é muito importante para a economia da Amazônia, em vários aspectos, inclusive no combate à destruição do meio ambiente. Né? Nós vamos ver que gera recursos fenomenais na região, por exemplo, Manaus. Manaus tem o 5º maior PIB do Brasil em decorrência da Zona Franca, do polo industrial, só que nós temos um problema. O grande problema é que o polo industrial ele ficou centralizado em Manaus. O correto fosse que ele fosse espalhado por alguns municípios do interior. Como ele é centralizado em Manaus, a gente tem uma coisa absurda. Né? A população da cidade de Manaus é maior do que a somatória de toda a população, né, dos outros municípios do estado. Né? Nós temos mais de 2 milhões de pessoas
vivendo na cidade de Manaus. É uma cidade que cresce de forma, né, sem infraestrutura, né, uma cidade que cresce constantemente. Nós não temos uma malha viária, um carro que para lá na Djalma Batista, ele vai causar um estrago, né, em várias avenidas, né, da cidade. Então, não temos uma via, né, de acessibilidade, né? Esse crescimento da cidade também advém com violência. Manaus é uma das cidades mais violentas do Brasil. Para piorar, a gente acabou ficando na rota, né, do tráfico internacional e nós temos alguns grupos, né, de narcotraficante aqui na nossa cidade, né? Mas nós temos o lado positivo da Zona Franca, que é dinamizar a economia da região, possibilitando emprego. Então, basicamente, né, Manaus, o Amazonas, ele está direcionado, ele roda em torno da Zona Franca. E um caso é a própria UEA, né, que recebe fomento devido à Zona Franca de Manaus. Beleza, meus queridos? Então é essa a nossa aula de hoje, é essa a nossa dica, né, sobre esses grandes projetos que vão ganhar destaque na República Populista, no governo dos militares. E lembrando, né, o Vargas inicia lá na década de 30, mas nós vamos ver, né, a sequência ao longo da década de 50 e até hoje. Até hoje nós temos projetos sendo inaugurados que estão correlacionados a essa questão dos grandes projetos, beleza? Então agora, né, após a nossa breve explanação, nós vamos corrigir, nós vamos analisar algumas questões de vestibulares que envolvem o assunto trabalhado, beleza? Vamos lá. Bem, nós temos aqui, né, a primeira questão. Nos primeiros anos da ditadura civil-militar brasileira, a Operação Amazônia foi uma reunião de medidas, projetos e decretos implementados na região norte, tendo como justificativa solucionar o desnível regional, ou seja, minimizar ou eliminar o atraso econômico da Amazônia, levando a termo o desenvolvimento, bem como sua inserção na economia nacional. Esse enunciado é uma aula de história sobre os grandes projetos, né? A Operação Amazônia tinha por objetivo, letra A, explorar a borracha. Ai, mano, a borracha, claro que ela vai ser explorada, né? Mas a borracha, quando a gente fala em borracha, a gente está falando lá da economia, da Belle Époque, né? E quando a gente fala em borracha, a gente está falando da Batalha da Borracha. Então, quando a gente fala dos militares, não é a borracha é um mero detalhe, né? São esses grandes projetos que eu citei para vocês, né? Como a Zona Franca, como a Sudã. Então, não é a letra A. A letra B, ocupar a Amazônia com projetos de integração capitalista. Qual é o lema dos militares? Integrar para não entregar. Olha a palavra mágica lá, né? O termo integração, né? É a letra B. Letra C, fomentar a economia local. Ai, meu coração. Qual é a característica do governo dos militares? Eles não levaram em conta, né, o meio ambiente, os povos tradicionais. Então, não vão valorizar a cultura indígena, cultura quilombola, cultura ribeirinha e nem a cultura do Zezé. Né? Letra D, alertar sobre a importância do desenvolvimento sustentável. Mano, isso daí não era debatido na época, não. Na década de 60, isso começa lá para o final da década de 70. É agora que virou algo, né, uma coisa mais de debate, eco daquilo, eco disso. Nesse período não eram os militares que não tinham preocupação ambiental, era o mundo. Eram temas que o mundo não debatia, que vão começar a ser debatidos lá na década de 70 e até hoje, né? Mas não havia esse debate. Letra E, projetar a pecuária da região norte. Pecuária na região norte é brincadeira, né, mano? Assim, a gente tem uma forte pecuária lá em Roraima, né? Também tem parte do Acre, tem parte de Rondônia, mas é mais hoje, e não nesse período. Na verdade, a pecuária, e além disso, a pecuária é para abastecer internamente aqui, né? Vamos lá para a segunda questão.
Os militares tinham um projeto de desenvolvimento em grande escala, pretendiam realizar a integração completa do território nacional. E o Brasil se transformou num imenso canteiro de obras verde-oliva. A mais famosa dessas obras, a construção da Transamazônica, foi o encaixe perfeito entre o projeto de desenvolvimento econômico e as diretrizes de segurança interna, né? O projeto de desenvolvimento econômico referido no excerto é a Transamazônica, né? Letra A. Visava estabelecer a indústria de base é com Vargas, e indústria de base, né? Aqui na Amazônia também é brincadeira, né? Mas quando fala indústria de base é com Vargas, lá na década de 30, 40. Aliava o crescimento econômico regional com a preservação, não. Os militares não tinham preocupação com a preservação do meio ambiente, não, né? Letra C. Pretendia assegurar infraestrutura adequada nas regiões mais distantes do país para estender o processo de industrialização nacional. Não é criar uma infraestrutura adequada, né? Mas dizer que havia um processo de industrialização não está errado. Na Zona Franca é um exemplo disso, mas não se preocupou com a infraestrutura, tanto que Manaus cresceu e cresce sem infraestrutura, né? Letra D. Associava o intervencionismo estatal com estímulo ao povoamento da região por trabalhadores nordestinos. Sim, né? Muitos nordestinos vão vir para a Amazônia nesse período. Vieram lá na Belle Époque, vieram na Era Vargas e vieram com os militares também. Letra E. Priorizava investimento nos setores de saúde. Não. Saúde, né, educação não era uma pauta, né, dos militares, não, né? Vamos lá para a terceira questão. Olhar sobre Sperber. Em um contexto de nacionalismo varguista, marcado pelos debates sobre as desigualdades regionais e pela preocupação do Estado em cuidar das riquezas naturais do país, foi criada em 53 a Sperber, né? Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que tinha como objetivo principal, letra A reestruturação econômica e desenvolvimento social da Amazônia. Perfeito, né? Letra B, buscar recursos internacionais. Não. Buscar recursos internacionais, não. Na verdade, internamente nós iríamos fomentar políticas para desenvolver a região, né? E os recursos seriam recursos nacionais. Letra C, o fomento de políticas sociais. Não. Ninguém vai levar em conta os indígenas. Nem a Espévia, muito menos os militares, né? Letra D, a criação de uma política de proteção ambiental. Mano, os grandes projetos não tinham preocupação com o meio ambiente, né? Letra E, fomentar a avicultura na Amazônia, definindo estratégia para aumento de consumo de frangos no coração da região amazônica, né? É melhor piscicultura, né? Lá no Pará teve um governador que pegou a Sudã e criou um ranário lá, enriqueceu, nunca vendeu uma rã, né? Não vou citar o nome dele, não, né? Mas a família dele manda até hoje. Muito bem, vamos para a questão 4, né? Nas décadas de 1960 e 70, a ditadura civil-militar adotou um discurso nacional com estratégias para a ocupação da Amazônia sob o lema, olha aí, ó, integrar para não entregar, com a instituição da Sudã, a conclusão da rodovia Belém-Brasília e a inauguração da rodovia Transamazônica. Porém, as obras geraram o desenvolvimento da região de forma controversa, já o que é bem simples. É bem simples. Olha só a resposta. Não levaram em consideração os povos tradicionais, o meio ambiente, ou seja, não levaram em conta as particularidades da região. Isso é bem simples, né? Letra B, foram superfaturadas? Bem, aí a gente não sabe. Porque como grande parte da ditadura não tinha esse controle sobre os gastos, né? Então a gente não pode afirmar. Priorizava a preservação da floresta? Não, né? Obrigaram empresas do Sudeste? Não obrigou ninguém.
Na verdade, quem quisesse vir, que vinha. E vieram muitas empresas internacionais. Privilegiaram exclusivamente critérios econômicos em detrimento de ambientais e sociais, letra D. E a letra E, eram realizadas compulsoriamente por presos políticos. Desde quando os projetos, as obras serão presos políticos, né? Na verdade, serão por trabalhadores salariados. Beleza? Muito bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da explanação do conteúdo e da explicação das questões, e a gente vai se ver numa próxima aula, né, no nosso canal. E não custa, né, pedir mais uma vez, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, compartilhem, viu? Até a próxima e muito obrigado, viu, vestibulandos?